Tentando pegar um pouco pelo começo, porque você falou, hoje as pessoas perdem a mão. O cara acorda, come bolo, ele come pão francês. Só que isso são benefícios de uma era moderna. Uhum. Durante a maior parte da história da humanidade, Não foi assim. a natureza nos provia com alguma coisa muito de vez em quando. A escassez era a realidade para grande parte das pessoas, então você comia uma hora e não saberia quando teria comida novamente. E você não tinha essa opção de um alimento que não estragava, ou de comer, sei lá, frutas o ano todo. O Yuval Harari, inclusive aparece um documentário que a gente fez na Finclass, ele tem aquele livro Sapiens, que é bem interessante, e tem uma hora que ele chega na Revolução Agrícola, se eu não me engano há 10 mil anos atrás. E ele até brinca que não foi a gente que domesticou o trigo, foi o trigo que nos domesticou. Muito Porque bom isso. depois que a gente teve contato com ele, era uma planta como qualquer outra, a gente começou a plantar por todo mundo, é uma das culturas que a gente pode falar em termos de, se a gente for colocar como sucesso. Mais presentes. Exatamente, a presença no globo é uma das mais presentes, uma das mais bem-sucedidas. O que isso implicou pra gente em termos de mudança de hábito alimentar, na sua opinião? E trouxe benefícios, malefícios, o balanço geral no final? Eu acho que bem mais malefícios do que positividade, né? Tanto é que a gente vai voltando o quê? Para essa era dessa alimentação, mais o quê? Mais rústica, mais voltado para as raízes, aquilo que você consegue plantar, colher, aquilo que você vai comprar da estação e não aquilo que vai dar o ano inteiro. Carnes magras, ou até carnes mais gordurosas, mas carnes de verdade, né? Não embutido, alimento processado. Você vai usar uma fonte de gordura boa, né? Uma gordura que vem do coco, uma gordura que vem do azeite. Você não vai buscar aqueles óleos refinados que foram vindo com o tempo, né? Lá atrás, o homem coletor-caçador, né? Daquela época lá do Paleolítico, por isso que a gente fala muito de dieta paleolítica, dieta paleo, dieta do homem das cavernas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, Tem né? de Porque vocês tudo. são bem estudiosos do assunto, letrados no assunto nutrição. Então, hoje em dia, tem muita gente buscando por esse tipo de alimentação, porque justamente remete a uma época onde as pessoas não tinham as doenças crônicas que elas têm hoje, né? Com o advento aí da melhoria da agricultura, com a migração das pessoas, né, para as cidades, com a revolução industrial, tudo isso foi mudando a necessidade das pessoas de fabricar alimento de maneira muito rápida para alimentar essa população, né? E aí que começou-se a utilizar muitas técnicas industriais e que hoje estão presentes até agora. Só que o que foi acontecendo? À medida que isso foi acontecendo, a gente foi também adoecendo. E por isso que as pessoas estão sentindo tanta necessidade para resgatar esse lado mais rústico de se alimentar, né? Mais baseado em alimentos de verdade. E não são só alimentos de verdade, são alimentos que, de fato, tinham relação com essa época, onde o homem não tinha as doenças De hoje em que dia. tem hoje. Diabetes, colesterol, gordura no fígado, obesidade. Essas coisas todas não eram prevalentes naquela época. E foram ficando à medida que os alimentos foram ficando mais industrializados. Acho que hoje, mais da metade da população tem algum obesidade. tipo de doença metabólica, né? É lógico que a gente também não pode falar, na época, sei lá, do Paleolítico, Porque não tinha não tinha- diabetes porque não tinha diagnóstico, Não tinha né? diagnóstico. Mas em termos assim de questão, vamos colocar até de males da humanidade, pegando até a ideia do Harari, ele falava que os 3 grandes males eram fome, pestes e guerra. Ele falava como que a gente está superando isso. Ele escreveu antes da pandemia, né? De toda maneira. Então a peste voltou. Mas ele dizia que agora, apesar da gente ter até algumas guerras em alguns pontos e extremamente letais, com muita morte de civis, ele fala que a sociedade como um todo está menos violenta e que a fome, que era um grande problema, está sendo superada porque a prova disso é que você já tem mais gente morrendo em de decorrência obesidade. De obesidade, doenças Exatamente. relativas à obesidade, do que a fome. ao excesso de alimentação, digamos assim, né, principalmente de coisas ruins, em comparação com quem morre de inanição. E vocês já falaram, pelo menos cada uma das vezes aqui, sobre comida de verdade. O que seria essa comida de verdade? Porque se tem uma de verdade, tem uma de mentira. Pois é. Como é que é essa distinção? Essa coisa da comida de verdade é um termo que até eu uso bastante, né? Que é a gente poder usar mais alimentos presentes no supermercado, na parte de hortifruti ali, das coisas frescas, do que propriamente coisas embaladas, né? Seguindo aquela máxima, descasque mais, desembale menos, né? E só que eu não acho que é só isso, não. Porque também tem muita gente comendo comida de verdade. Comer trigo é comida de verdade, mas o trigo veio o quê? Tá processado, a farinha é branca, foi todo Refinado. pulverizado do principal agrotóxico que destrói o teu corpo inteiro, teve engenharia genética. Então, quer dizer, que tipo de alimento de verdade é esse feito com trigo? Ele já deixou de ser de verdade também, né? Então,
pode ser um elemento da natureza, mas dependendo da forma que há o tratamento desse alimento, você também pode não ter um resultado positivo na tua saúde. Então, essa coisa de alimento de verdade, né, é um pouco relativa. Então, eu acho que é uma ideia das pessoas poderem se guiar mais do tipo, melhor ser natural do que ser industrializado, envasado, colorido, artificialmente, cheio de adoçante, que não é uma coisa que as pessoas devem consumir. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam também avaliar de onde que está vindo esse alimento e qual é a forma de manuseio dele, né? Se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, se ela pode fugir da farinha de trigo, que é uma coisa que não existia naquela época. Né? A dieta paleo, por exemplo, pegando esse gancho do que a gente já estava falando, não tinha laticínio, não tinha trigo, não tinha grãos que a gente come pra caramba hoje, arroz, feijão. Então, arroz e feijão são comidas de verdade, certo? Exato. É porque o grão em si, ele também é uma produção industrial humana, né? Você vê, não dá pra produzir em grande escala, assim. Não ia ter uma plantação de arroz. Nossa, achei aqui. E trigo 50 no meio hectares da mata. de trigo. Não existe isso, não dessa forma. Então, de fato, ele também não é tão natural, assim, se a gente for pensar. Por isso que só pensar no comida de verdade, às vezes, não te leva pra melhor alimentação que você pode ter. Claro que comer, gente, arroz e feijão é muito melhor do que você, sei lá, tá comendo pizza e hambúrguer, tá? Não é isso. A gente tá falando, se a gente quiser refinar mais ainda, né? Pode ser que comer grãos todos os dias, em grande quantidade, como é o nosso hábito brasileiro, talvez não seja a melhor coisa. O melhor é a gente ter variedade. Então, um dia você tá comendo batata doce, no outro dia você tá comendo, sei lá, cenoura, no outro dia você tá comendo arroz integral, no outro dia você tá comendo, sei lá, cará, inhame, sei lá como é que chama aqui, mandioquinha, né? Cada lugar é um jeito. Então, ter esse rodízio, né? Quer comer laticínio, mas não todos os dias, não precisa, porque isso não é o que a gente fazia lá atrás. E quanto mais eu acredito que a gente resgatar essa alimentação lá de trás, maior a tendência a gente fugir do adoecimento.